Olá você, estou de volta, seja bem-vindo. Estamos considerando as profecias de Apocalipse 17, lembram? Então vamos ao ponto que paramos? Vamos continuar com os fatos históricos que embasam essas profecias de Apocalipse 17. Vimos no vídeo anterior que o Apocalipse 17, verso 2, diz que a prostituta com qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. O Papa Alexander VI, 1492 a 1503, afirmou que todas as terras não descobertas pertenciam ao pontífice romano, para que ele, como vigário de Cristo e em nome dele, dispusesse dela de maneira como lhe agradasse. Este Papa incrivelmente reivindicou a posse do mundo. Ele traçou uma linha norte-sul no mapa mundial daqueles dias, dando tudo que estivesse no lado leste para Portugal e no lado oeste para a Espanha. Desta forma, através de uma doação papal que extrapola a plenitude do poder apostólico, a África foi dada a Portugal e as Américas para a Espanha. No 8º século, o papado, com a ajuda de um documento conhecido como Doação de Constantino, apossou-se de um grande território fora de Roma. O Papa Estevão III convenceu Pepino, rei dos francos e pai de Carlos Magno, que os territórios recentemente tomados pelos lombardos dos bizantinos tinham sido doados pelo imperador Constantino ao papado. Pepino então passou ao papado as chaves de cerca de 20 cidades. A doação de Constantino, datada de 30 de março de 315, declarava que essas cidades, juntamente com Roma e o Palácio de Latrão, estavam sendo doados ao papado perpetuamente. Em 1440, Lorenzo Valla, um assessor do Papa, provou que esse documento era falso e hoje é reconhecido como falso pelos historiadores. Os estados papais foram literalmente usurpados pelos papas de seus verdadeiros donos. E isto durou até 1870, quando estes voltaram a ficar sob a autoridade do Reino Unido da Itália. Os papas ao longo da história têm lutado com exércitos e navios em nome de Cristo, no esforço de construir um majestoso reino neste mundo. Para conseguir isso, os pretensos representantes de Cristo forjam documentos e praticam fornicação espiritual com os reis e príncipes da terra. Pretendendo ser a noiva de Cristo, a Igreja de Roma tem se prostituído com governantes pagãos e cristãos ao longo da história. Todos os líderes mundiais procuram estar bem relacionados com o Vaticano. Esse fato foi claramente demonstrado na cerimônia fúnebre do Papa João Paulo II, onde líderes governamentais de mais de 100 nações se fizeram presentes. Quando o Papa João Paulo II morreu, o Vaticano tinha uma lista de 174 países com os quais mantém relações diplomáticas. Isso representa mais de 85% das 206 nações reconhecidas pela ONU. O Vaticano é a única cidade que troca embaixadores com as nações e faz isso com todas as grandes nações da Terra. Embaixadores dos maiores países vêm ao Vaticano, inclusive dos Estados Unidos, não somente por uma mera cortesia, mas porque o Papa hoje é o mais poderoso soberano da Terra. A revista Time, de 11 de abril de 2005, trouxe uma lista de 264 papas, desde São Pedro até João Paulo II. E nesse artigo chamou a atenção o fato de que Bento IX ter sido eleito Papa 3 vezes, em 1032,
1045 e 1047, isto é, foi um papa conhecido pela renúncia ao posto. Ele era sobrinho dos seus dois antecessores e se tornou famoso pelo fato de vender a posição papal e tornar a adquiri-la. Em Apocalipse 12:2 diz: se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Essa taça de vinho que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou, resultante da união ilícita com os poderes da terra. A amizade mundana corrompe-lhe a fé, e por seu trono a Igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. A Igreja de Roma privou o povo das Escrituras Sagradas e exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinos em lugar da própria Bíblia. O vinho na taça dessa mulher, ou seja, dessa igreja, representa as suas falsas doutrinas. Veja algumas delas: a substituição da Bíblia pela tradição humana ocorrida no Concílio de Trento em 1545. A oração intercessora pelos mortos, criada no ano 300. O sinal da cruz foi introduzido no cristianismo, também no ano 300. A veneração de anjos, de santos mortos e a adoração de imagens no ano 375. A substituição da lei de Deus, os 10 mandamentos, pela lei do catecismo romano, que anulou o segundo mandamento da lei. A adaptação do dia 25 de dezembro, dia em que era comemorado o aniversário do Deus Sol na antiga Babilônia e em Roma, ao suposto nascimento de Jesus no Natal. A união ilícita da Igreja com o poder secular no século IV e V. A exaltação da Virgem Maria como Mãe de Deus foi feita no Concílio de Éfeso no ano 431, que pela primeira vez foi aplicada a Maria a frase Mãe de Deus. A doutrina do purgatório foi estabelecido pelo Papa Gregório I em 593. O título de Papa ou Bispo Universal foi dado a Bonifácio III pelo Imperador Focas em 607. O poder temporal é concedido aos papas por Pepino, rei dos francos, em 750. A adoração da cruz, imagens e relíquias autorizadas em 786. A água benta misturada com um pouco de sal é abençoada pelo sacerdote no ano 850. A canonização dos santos mortos começou com o Papa João XV em 995. O voto de celibato para os sacerdotes foi instituído pelo Papa Gregório VII em 1079. O rosário foi inventado por Pedro o Ermitão em 1090. A venda de indulgências na compra do perdão no ano de 1190. A adoração da hóstia foi decretado pelo Papa Honório III em 1220. A Bíblia foi decretada como livro proibido aos leigos, colocada na lista de livros proibidos do Concílio de Valência em 1229. O purgatório foi proclamado como dogma pelo Concílio de Florença em 1439. A Ave Maria foi aprovada pelo Papa Sixtus V em 1508. Os livros apócrifos, cerca de 14 ou 15 livros, foram adicionados à Bíblia pelo Concílio de Trento em 1546. A substituição de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, por outros inúmeros mediadores canonizados como santos pela Igreja. A substituição da infabilidade divina
pela infalibilidade papal, Concílio do Vaticano em 1870. A Imaculada Conceição de Maria foi proclamada pelo Papa Pio IX em 1854. A Assunção de Maria, isto é, a ascensão do corpo de Maria após a morte, foi proclamada pelo Papa Pio XII em 1950. Maria foi proclamada Mãe da Igreja pelo Papa Paulo VI em 1965. A faculdade humana de raciocínio e discernimento nas coisas espirituais está entorpecida pelo vinho dessa prostituta. A cristandade adotou os erros dessa igreja e perdeu a habilidade de discernir entre o que é certo e errado. Apocalipse 17:3 diz: "E o anjo levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres." Em Apocalipse 12:3, o dragão vermelho, que é Satanás, também é identificado com 7 cabeças e 10 chifres. A profecia bíblica estabelece um elo inseparavelmente entre Satanás e o papado, e ainda diz que essa superinfluência mundial exercida pelos papas, esse poder como que sobrenatural que o papado exerce sobre reis e governantes, é realmente sobrenatural, pois é de origem satânica. É a profecia que afirma isso em Apocalipse 13:2. "E o dragão deu-lhe o seu poder, e seu trono, e grande poderio." Aí está a resposta para esse fascínio papal. Ninguém no mundo, nenhum poder terreno, poderia ter tão grande influência se não fosse de origem sobrenatural. Apocalipse 13:4 diz: "E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?" Em Apocalipse 13:1 e 2, é o dragão que dá o poder e o trono ao papado antes da ferida mortal de 1798. Em Apocalipse 17:3, é o dragão que transporta, conduz e guia o papado, cuja ferida mortal começou a ser curada a partir de 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão. O contexto do capítulo 17 é o tempo do fim e mostra a Igreja de Roma cavalgando sobre a besta, do qual o dragão lhe deu o trono e poder. Em Apocalipse 17, a besta de 7 cabeças é mais semelhante ao dragão de 7 cabeças de Apocalipse 12. Os dois são vermelhos. Em sua aplicação primária, o dragão vermelho é identificado como Satanás. E essa similaridade entre a besta de 7 cabeças e 10 chifres e o dragão com 7 cabeças e 10 chifres é uma forma simbólica de mostrar que ambos são da mesma fonte e procedência. Por isso, de forma simbólica, são parecidos. A mulher de Apocalipse 17 tem 2 significados atrelados a ela. Ela é a Igreja de Roma, e ela é também, como interpretação do verso 18 explica, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É por isso ser comum vermos esse título, Igreja Católica Apostólica Romana. É chocante ver a maior igreja do cristianismo, a Igreja de Roma, com sua sede na cidade do Vaticano, sendo carregada, transportada, ou seja, sendo conduzida. Na verdade, a mulher e a besta escarlata que a carrega são idênticas no caráter, nas cores. Ambas possuem nomes de blasfêmias que indicam claramente a arrogância de agirem como Deus. Enquanto o papado estiver no pleno exercício do poder, será simplesmente um instrumento servil nas mãos de Satanás.
Apocalipse 17:3 diz que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui especifica que a besta estava cheia de nome de blasfêmias, mas Apocalipse 13:1, a profecia é bem específica ao dizer que as blasfêmias estão escritas nas 7 cabeças. Em Apocalipse 13:1, a besta que subiu do mar, que representa o papado, é identificada com 7 cabeças e, sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E, novamente, em Apocalipse 13, versos 5 e 6, é dito: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome. Ao falar sobre os nomes de blasfêmia que aparecem nas 2 bestas de 7 cabeças, chama a nossa atenção o fato de que a besta que subiu do mar, em Apocalipse 13:1, possui nome de blasfêmia somente nas cabeças, e a besta que carrega a mulher, em Apocalipse 17:3, está cheia de nome de blasfêmia. Por que essa diferença? Pode-se entender que a besta que subiu do mar, lá em Apocalipse 13:1, representa a liderança da Igreja de Roma, ou seja, o papado, que lidera a maior igreja onde está uma grande parte dos sinceros filhos de Deus. E o fato de repetir as 7 cabeças no Apocalipse 17 representa os cabeças da Igreja de Roma, ou os papas no tempo do fim. São eles que se proclamam Deus na terra. A infalibilidade não é uma pretensão da Igreja Católica como um todo, e sim dos papas. Por isso se diz infalibilidade papal. Isso explica porque os nomes de blasfêmia estão nas cabeças. Por outro lado, a besta que carrega a mulher, em Apocalipse 17:3, os nomes de blasfêmia aparecem na besta toda e não somente nas cabeças. No momento do fim, o papado apresentará perante o mundo uma quantidade enorme de nomes de blasfêmias. Algo importante: dizer que as profecias de Daniel 7 dos animais e Apocalipse capítulo 13 são a mesma visão é não conhecer os fatos históricos nem os símbolos das profecias. O Senhor, ele não foi repetitivo nessas profecias. Afinal, o capítulo 17 mostra mais uma figura para completar a visão de João, ou seja, a figura da mulher. E para encaixar todas essas figuras, ele deu passo a passo a continuação delas. Já ouviram falar de começo, meio e fim? Pois bem, as profecias de Daniel, capítulo 2 e o capítulo 7, é o começo dessas profecias. O capítulo 13 de Apocalipse é o meio. O capítulo 17 de Apocalipse é o tempo do fim para esse poder católico romano. Ou seja, ele nasce em Daniel, se desenvolve em Apocalipse 13 e tem seu fim em Apocalipse 17. Afinal, é o próprio capítulo 17, no verso 16, que diz sobre o estado final dessa mulher, ou seja, desta igreja. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a farão assolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão com fogo. Bem, ficamos por aqui, e no próximo vídeo daremos continuidade ao Apocalipse 17. Se você acompanhar a sequência dos vídeos a partir do primeiro, vai entender bem melhor o significado dessas profecias. Acompanhe, você vai ver essas profecias de maneira muito mais clara. E aí, só peço como um retorno que, caso você não seja inscrito, se inscreva, dê seu like, fique à vontade para comentar,
Acione o sininho, ele vai te avisar quando há conteúdo novo. Um grande abraço e até o próximo encontro. Até mais!